o nome do Senhor Jesus, exaltarmos o nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite. É gostoso nós podemos estar na presença do Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor tem uma grande bênção ao seu coração nesta noite, do nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, queridos. Lucas, o médico Lucas, as crianças de 10 anos para baixo poderão estar saindo para o culto deles, que acontecerão lá no fundo. Eles já estarão indo para o culto, aonde eles estarão sendo ministrados também, no nome do Senhor Jesus. Eu estou feliz ali em poder ver o irmão Elvésio. Essa semana eu estive na casa dele, muito gostoso poder vê-lo ali, ver o Neneca, que está também. Que Deus possa abençoá-lo de uma forma extraordinária, no nome do Senhor Jesus. Os demais visitantes, que Deus os abençoe de uma forma especial, maravilhosa. Marque esse lugar para você, meu querido. Não saia daqui sem antes nós darmos um abraço em você, sem antes nós abençoarmos a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, o capítulo 22. Nós estaremos lendo neste momento, do verso 54, do verso 54 até o verso de número 60. Então, pretendendo, levaram-o para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu assentado ali à luz do fogo, olhou fixamente a ele e disse: este homem está com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um dos deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora depois, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois ele também é galileu. E Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. E então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, você me negará por 3 vezes. Pai, nós queremos te glorificar, te exaltar, ó Deus amado, neste momento, Senhor. Eu sei que Tu és Deus de paz e Deus de alegria, e neste momento, Senhor amado, eu quero pedir a Tua graça e a Tua bênção sobre as nossas vidas. Senhor, eu quero, ó Deus amado, rogar ao Senhor que o Teu Espírito venha falar conosco, que o Senhor venha, ó Deus amado, a ministrar, Senhor amado, aos nossos corações a Tua vontade, que possamos, ó Deus amado, ouvir a Tua voz de uma forma verdadeira, real e poderosa neste lugar. Por isso, ó Deus amado, nós clamamos no Senhor e pedimos que o Senhor fale conosco neste momento, para a glória e o louvor do Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode tomar o seu assento, queridos. Irmãos, os últimos 20 anos, talvez um pouco mais, nós estamos nos deparando com uma modernidade,
muito forte. Uma época em que tudo tornou-se pelo controle remoto. A facilidade hoje das coisas tornaram-se muito rápido. A tecnologia cresceu de uma forma assustadoramente. 25 anos atrás, mais ou menos, as cartas ainda chegavam via correio e não tinha outra comunicação a não ser pelo telegrama. Umas mensagens ou outra trocado então agora por alguém que tinha um telefone. Na minha época, quando nasci, quem tinha um telefone fixo na sua casa, ele era patrão. Não era qualquer pessoa que tinha então agora um telefone para poder se comunicar com todos. A internet era coisa muito distante aos olhos nossos. Um computador em casa era algo que nós não sonhávamos em ter. Quem diria então agora nós, ou até as crianças, terem um próprio celular para poder se comunicar e falar com pessoas? A informática estralou-se nos últimos anos ou nas últimas décadas, trazendo uma modernidade, trazendo então agora uma certa qualidade de vida. Quando nós olhamos para esta geração, uma geração de pessoas então agora que estão buscando uma felicidade, uma geração de pessoas então agora que abandonou a sua infância. Eu acredito que todos vocês aqui tiveram uma infância, por mais que ela seja ao cabo de uma enxada, que muitas vezes se estudavam até a 4ª série, mas depois disso o pai já o pegava pela mão e colocava para poder trabalhar. Mesmo no quintal, no terreiro, então agora nós brincávamos. Fazíamos então agora aquelas latas que muitas vezes eram gigantes e grandes para nós. Nós furávamos, colocávamos areia e pedra e saía brincando pelas ruas. Carrinho de rolemã. Quem que não fez isso para poder brincar na sua rua? Aproveitar uma descida para poder brincar com ela. As mulheres muitas vezes iam até no sítio, ou já se moravam no sítio, e as bonecas eram feitas apenas daquela palha do milho. Uma geração que teve infância, uma geração que soube aproveitar os momentos em que eram servidos, uma geração que aprendeu responsabilidades ao fio de um bigode. Uma geração em que nós éramos acostumados a respeitar todos. E se o pai está em casa conversando com alguém, jamais o filho passava pela sala, ou muito menos cruzava na frente de uma conversa. Uma geração em que os pais apenas ao olhar, você sabia que ia apanhar ou não. Uma geração em que nós respeitávamos e chamava de Senhor e dava bênção todos os dias. Uma geração em que as pessoas tinham limites. Uma geração em que as pessoas tinham prazer em poder compartilhar histórias, abraço e verdades. Uma geração em que tomava refrigerante somente no domingo de Natal ou no dia de Natal. Eu me lembro do meu pai contando as suas histórias e disse que o seu primeiro sapatão, aquele que se usou na primeira vez aos pés, foi com 15 anos de idade. E quando colocou, ficou até se achando estranho, andando com aquilo, porque pesava demais. Dentro de 30 anos, 40 anos, a geração mudou totalmente. Dentro de pouco tempo, tudo se transformou de uma forma gigantesca. As casas eram todas abertas como sítio e não precisava fechar o portão.
Morava-se então agora distante um do outro, mas quando precisava era no grito e alguém vinha socorrer. Nós estamos agora em 2020 praticamente, 15 de dezembro hoje de 2019, faltando 16 dias para esta virada de um ano. E eu pergunto para nós como igreja, que geração é essa que estamos criando ou sendo criados? Uma geração então agora que muitas vezes abandonou os costumes que foram ensinados. Uma geração que falta-se o respeito para com qualquer pessoa. Uma geração em que não consegue então agora entender qual é o propósito da vida. Uma geração então agora que está buscando felicidade a custo que custar. Uma geração então agora que está colocando Deus em qualquer plano, mas menos acima de todas as coisas. Quando nós olhamos para esse texto, eu começo a olhar para a história e Jesus então agora ficou por 3 anos andando com os discípulos. Escolhe esses homens agora para poder estar com eles. E Jesus anda com esses homens todos os dias. Mas chegou-se um certo momento em que Jesus, numa das suas conversas com os discípulos, olha para um deles e diz: olha, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Antes então agora que o galo cantar, você não vai ficar do meu lado, mas você vai me abandonar. Ah, pastor, mas aquele homem, pastor Pedro, então agora era um homem ruim. Então, eu não vejo Pedro como um homem ruim, mas eu vejo Pedro como um homem preocupado com a sua vida e não com a história de Jesus Cristo. De certo pensa: olha, se agora Jesus mesmo fora morto, quem será de nós? O que vai acontecer com a minha vida e com a nossa vida? E diz a palavra do Senhor que Jesus então agora é levado, e Jesus então é levado à casa de Caifás, o sumo sacerdote daquela época. E ele é deixado no quintal, no pátio daquela casa. E lá no pátio daquela casa resolve-se fazer uma figueira ou uma fogueira. E naquela fogueira então agora ficam eles sentados em volta. E diz a palavra do Senhor naquele momento então que Pedro se aproxima. Mas Pedro, talvez com medo de se colocar a sua mão ao fogo, Pedro com medo de poder aproximar de verdade e dizer: olha, eu estou do lado de Jesus, esse homem a quem vocês estão levando. Pedro passa a seguir Jesus, mas ele passa a seguir de longe da sua história. Pedro naquele momento então passa a observar apenas o que está acontecendo. Mas Pedro tinha uma origem, Pedro tinha uma história, Pedro tinha um passado com Jesus. Pedro então agora era amigo de Jesus. Como pode alguém fazer isso? Nós estamos vivendo esses dias, meus irmãos, em que não podemos mais confiar em ninguém nesta terra. Estamos vivendo dias em que nós não podemos mais acreditar. Estamos vivendo dias então agora que um contrato ele é rasgado e jogado, mesmo depois de carimbado a um cartório. Estamos vivendo dias em que os cristãos não conseguem mais defender o evangelho, porque eles se comparam com as pessoas em que estão vivendo ao mundo lá fora. Mas olha que interessante, Pedro sempre foi amigo de Jesus. Mas diz a palavra do Senhor Jesus é que Pedro, naquele momento de grande sofrimento, ele resolve acompanhar Jesus de longe. Pedro resolve então agora acompanhar. Ô louco, vocês já estão na minha frente, faz hora, hein?
Pedro resolve então agora seguir Jesus de longe. Pedro resolve naquele momento então apenas observar, ver se vai dar certo. Pedro resolve então agora dizer: olha, eu não vou fazer como os outros que nenhum apareceram, mas eu vou lá. E dependendo como for, e dependendo como acontecer, eu falo alguma coisa, senão eu fico quieto. E de repente Pedro entra no pátio. Pedro senta um pouco distante de Jesus, mas estava ali: eu estou de olho, se acontecer qualquer coisa com ele, eu já aviso os demais, mas eu vou ficar por aqui. Esta é a característica desta geração de hoje, a característica de uma geração que está seguindo Jesus de longe, porque não quer se aproximar e mergulhar na fonte de vida eterna de Jesus de verdade. Uma geração em que nós estamos servindo hoje a Jesus que muitas vezes é de longe. Uma geração que está distante de Jesus e que não quer compromisso com Ele, não quer assumir a responsabilidade. Olha que interessante, coloca para mim: uma geração que não conheço esse homem. O versículo 57 do capítulo 22 de Lucas que nós lemos então agora diz assim: mas Pedro negou dizendo: mulher, nem eu conheço, ou eu nem conheço esse homem. De repente uma das mulheres aparece e diz assim: olha, esse homem parece ser amigo de Jesus e parece ser um deles. Parece ser alguém que está andando junto com esse Jesus. E Pedro dá uma olhada e fala: o quê? Vai sobrar para mim agora? E Pedro dá uma olhada e fala assim: eu nem conheço esse homem, eu não o conheço. Vocês podem ficar tranquilo aí, que eu não o conheço, eu estou aqui apenas junto com a multidão. Uma geração em que quer servir o Senhor hoje de longe, em que não quer mais pagar o preço e andar com o Senhor Jesus Cristo, mas ele quer dizer que sim, eu sou cristão, estou na igreja, mas eu não quero então agora que as pessoas saibam que eu sirvo ao Senhor Jesus. Uma geração então agora que não tem mais compromisso e que não quer mais tratar isto como compromisso diante do Senhor. Há uma vergonha de falar sobre Deus. Uma geração privilegiada que nós somos em saber quem é Deus, mas nós não queremos conhecer a Deus. Conhecer a Deus não é quando você chegar no céu, mas é conhecer a Deus é aqui nesta terra, para você poder desfrutar com Ele lá no céu, no nome do Senhor dos Exércitos. Não espere para conhecê-lo lá, porque se você não for amigo dele aqui, você não compartilhará com ele a vida eterna. Uma geração em que as pessoas não têm compromisso e não quer mais estar ao lado. Sabe por quê? Porque nós temos uma facilidade hoje. Nós temos facilidades hoje de todos os lados. Quem diria que hoje nós teríamos essa facilidade de conversar com alguém do outro lado do mundo? Numa fração de segundos você liga e você consegue falar com essas pessoas. Quem diria que hoje nós temos o WhatsApp, uma das coisas tão fortes e tão reais, em que nós possamos usar para o bem, mas também usamos para o mal se quisermos. Uma geração então agora que as redes sociais estão expostas e estão colocadas à mão das pessoas, e todos que querem podem desfrutar dela. Uma geração então agora que já não tem mais compromisso, mas está então agora engajada como Pedro naquele momento. Uma geração que não o conhece, mesmo andando com ele, no momento em que precisa, ele não está aceitando e ele está negando ao Senhor Jesus. Que geração que nós estamos servindo? Que geração que esta humanidade está andando, trocando Jesus por um prato de lentilha? Que geração é essa que nós trocamos Jesus por uma noite ou um final de semana, então agora com amigos?
Que geração é essa que o Senhor Jesus está esperando viver com Ele na glória, em que nós preocupamos muito mais com aquilo que fazemos do que aquilo que estamos fazendo para Deus? Que geração é essa que nós não nos preocupamos então agora em podermos fazer melhor para o Senhor Deus? Uma segunda coisa interessante desse texto é que a primeira, então agora Pedro olha e Pedro diz: olha, eu não conheço esse homem. Mas uma segunda coisa interessante, passa para mim fazendo um favor, é que no versículo 58 diz assim: pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse: você também é um deles. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sou um deles. Eu não sou. Uma geração que não sou um deles. Que geração é essa? Eu tenho vivido esses últimos anos preocupado com uma geração eleita que a palavra do Senhor Jesus diz na sua Bíblia. E eu volto a dizer que nós não vamos morar no céu, não é por causa de grandes coisas que fizemos de errado, mas são pelos mínimos detalhes que nós não corrigimos nessa terra. Quando nós olhamos para este homem, Pedro naquele momento olha e fala: eu não sou um deles, eu não sou. Alguém está ali acusando, dizendo: olha, você faz parte, eu lhe conheço. E aí Pedro olha e fala: não, você pode estar me confundindo com qualquer pessoa, mas eu não sou deles, eu não sou. Mas o dia que Pedro precisou que curasse a sogra dele, ele chamou por Jesus. O dia que Pedro precisava, então agora, e estava vendo que as ondas estavam, então agora, subindo sobre a sua canela e ele afundando, ele chamou por Jesus. O dia que ele precisou de Jesus, ele disse: Jesus, eu preciso de você. Estamos nessa geração em que quer presente de Deus, mas não quer relacionamento com Deus. Estamos vivendo uma época em geração em que as pessoas querem apenas o milagre de Deus, mas não querem compromisso com Deus. Estamos vivendo uma época em que as pessoas então agora querem o bem material que Deus possa dar, mas ele sempre diz que não é de Deus e nunca serviu a Deus. Eu sou amigo, eu sou simpatizante, eu gosto apenas de estar na igreja, mas o Senhor Jesus não vai buscar todos que estão na igreja, mas Ele vai buscar todos que estão com o coração aberto para Ele e andando em integridade com Ele, e Ele vai voltar e buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Se você faz parte dessa igreja que está preparada, dê glória ao Senhor Jesus Cristo, porque você está salvo para morar com Ele na eternidade. A geração quando nós éramos criança, nós éramos então agora chamados de cristãos. A geração de hoje você já não sabe mais o que é e nem quem são. Começamos lá no início com Martinho Lutero, chamado de protestante. Passou-se depois então agora por crentes. Vieram depois os evangélicos. Passou-se uma era dos gospels. Hoje nós temos simpatizantes pela igreja. Pessoas que gostam de estar, mas não querem assumir responsabilidades. Uma geração que perdeu a sua identidade cristã há muito tempo. Igreja, não siga pessoas que você acha que é muito bom pela internet, mas siga o que a palavra do Senhor Jesus está dizendo, porque na internet tem muitos falsos dizendo que eles fazem, que eles podem fazer, mas o seu dia a dia você não os conhece de verdade. Estamos vivendo uma geração então agora que compara uma igreja com a outra. Estamos vivendo uma geração que compara pastores com outros. Eu me lembro esses tempos atrás, eu acabei de pregar na nossa igreja que eu estava pastoreando, e veio até um irmão do meu lado, me deu um abraço e falou: pastor, sua mensagem foi muito forte, muito boa.
mas já ouvi mensagens melhores pelo YouTube. Pessoas que estão buscando tudo que pode para poder achar melhores mensagens da vida, mas nunca são tocados porque o seu coração continue fechado para o Senhor Jesus. Porém o Evangelho é simples, Jesus é simples, o Evangelho tornou-se simples desde a sua escritura. E o Senhor Jesus disse: se você quiser, tome a sua cruz, coloque nas suas costas e você me segue. Ele não prometeu casa, Ele não prometeu carro, Ele não prometeu fazenda, Ele não prometeu empresa, Ele não prometeu nada. Ele disse: se você tiver, então agora coragem, joga os seus problemas na costa, anda comigo todos os dias, que eu vou estar contigo, e você vai ter uma morada comigo, é lá na glória, não é nada nesta terra. Então você precisa entender que se você é um do Senhor Jesus, se você é um deles, você precisa andar com Ele de verdade e esquecer as preocupações dessa terra que nos cercam. Uma geração bagunçada, uma geração que perdeu-se a sua identidade, que já não sabe mais quem é, quem nós somos. O Senhor Jesus costuma nos chamar de filhos. O Senhor Jesus nos costuma nos chamar de amados. Mas será que nós estamos servindo a esse Senhor de verdade? Estamos chegando ao final de um ano. E muitas vezes nós, como cristãos, em vez de darmos exemplos, nós somos os primeiros a não dar exemplos. Ah, pastor, uma cerveja não faz mal. Pastor, apenas um jogo não faz mal. Não sou contra não, não sou radical contra o jogo não, mas tem muitos que não fazem bem. Ah, pastor, uma coisinha errada não vai fazer mal, depois eu peço perdão. Você não está convertido, meu irmão, você está apenas convencido ainda. Jesus está procurando uma geração em que fala do Senhor Jesus Cristo e que enfrente os problemas de frente e que não andam de lado para o problema. Uma terceira coisa interessante que nós olhamos na vida de Pedro naquele momento é que no versículo 60 diz assim: mas Pedro respondeu: homem, eu não sei do que é que você está falando. E quando Pedro falava isso, diz a palavra do Senhor, que o galo cantou. E quando o galo cantou, naquele momento Pedro caiu em si e lembrou daquilo que o Senhor Jesus havia falado lá atrás: antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Quantas vezes você tem negado o Senhor Jesus ao longo dos seus dias? Quantas vezes nós temos negado a Jesus? Quantas vezes nós temos trocado Jesus naquele momento em que nós queremos nos dar bem na história? Quantas vezes nós temos olhado para a situação e falado: olha, eu nem sei do que vocês estão falando. Jesus está nos dizendo nesta noite: ainda há uma esperança para nós. Se nós nesta noite falarmos: eu quero andar com Jesus de verdade, porque para mim o que importa é morrer em Cristo Jesus, porque maior é o que está preparado para mim do que aquilo que os meus olhos já viram nesta terra. Mas Pedro andava com Jesus todos os dias. Pedro via milagre todos os dias com Jesus. Pedro estava do lado de Jesus, ele era discípulo, todos os dias ele via Jesus fazendo alguma coisa. E mesmo assim, Pedro traiu o Senhor Jesus. Ah, pastor, eu não faço isso. Muitas vezes nós fazemos conscientemente ou inconscientemente. Andamos com Jesus, mas queremos servir Jesus de longe. Não, pastor, eu não posso assumir nada na igreja porque eu tenho minhas preocupações. Não, pastor, eu não posso fazer nada para Deus porque eu tenho os meus problemas. Quando você não está assumindo nada e quando você não está querendo fazer nada, não é que você não está querendo fazer para a igreja ou para o pastor, mas você está negando para o Senhor Jesus Cristo.
E nós estamos tentando servir o Senhor de longe, para ver o que é que vai dar. E se der alguma coisa errada, nós vamos dizer: eu sabia, por isso que vocês não me viram embolado junto. Mas quando dá tudo certo, aí você fala assim: nossa, você viu como que foi bom? Eu estava lá também. Jesus estava ali sentado. O sacerdote e os seus homens estavam ali procurando alguma coisa a despeito de Jesus, para poder o acusar. E de repente Jesus vai ficando mudo e quieto nas interrogações deles. Mas numa fala de Jesus, eles dizem: então é você. Nós vamos então agora te crucificá-lo. Você precisa morrer. E tiraram Jesus dali e o levaram até Pilatos. E o apresentaram e disse: olha, esse homem merece morrer. Pedro estava ali, de repente ele olha e fala: já estão cercando Jesus, e agora vai sobrar para mim. E aí Pedro olha para aquela terceira pessoa que pergunta a ele se ele era um dos deles. E Pedro olha e fala: eu não sei nem do que você está falando. Eu não sei. O homem pode enganar o outro homem, mas ao Senhor Deus ele não consegue enganar. E de repente, quando ele está falando, o galo canta. Jesus olha muito olhado mesmo para a vida daquele homem. Jesus olha para Pedro e naquele momento Pedro entende a conversa. Você sabe quando você faz algo e o seu coração naquele momento bate o sentimento de tristeza, o sentimento de remorso, e você olha para si mesmo e você fala: por que eu fiz isso? Mas eu vejo que essa geração está servindo ao Senhor não por completo. Uma geração em que então agora está servindo ao Senhor, então agora não é por completo. 30 anos atrás, 30 anos passados, nós vivíamos muitas vezes debaixo de uma ditadura nas igrejas, mas a igreja funcionava. Nós vivíamos debaixo então agora de muitas vezes uma doutrina tão pesada e tão severa, mas era verdadeira a presença de Deus. Nós servíamos ao Senhor Jesus por dedicação e por amor. Se o culto fosse 10 quilômetros, nós iríamos os 10 quilômetros. Mas se o culto hoje passar 10 minutos, nós já reclamamos porque o culto atrasou ou passou do horário um pouco. Nós não estamos servindo ao Senhor, porque para servir ao seu Senhor, por mais que passe do horário, você está disposto, porque é o seu Senhor que você está servindo. Servir ao Senhor. E agora nós olhávamos então agora para igrejas históricas, olhávamos então agora para igrejas que serviam ao Senhor. Nós tínhamos programas de jovens, nós vivíamos unidos, nós vivíamos fazendo serenata, nós fazíamos acampamentos, nós fazíamos momentos de oração, nós vivíamos uma história e uma identidade dentro das igrejas de uma forma extraordinária. Mas estamos chegando hoje numa geração, estamos chegando hoje num propósito e numa vida em que nós temos tantos cânticos, e quando nós temos o tempo para a palavra, nós queremos ouvir o Senhor por 10 minutos apenas. Nós não queremos gastar mais tempo com Jesus. Que geração é essa que está seguindo Jesus de longe? O Senhor Jesus está voltando, igreja. E a palavra do Senhor Jesus diz que nos últimos dias Ele há de derramar sobre a igreja dele um grande avivamento. E o avivamento vai vir através de uma vida de comunhão e oração e de relacionamento com o próximo. Então nesta noite eu estou te convidando a você fazer uma retrospectiva na sua vida e você dizer: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero estar na tua história, eu quero fazer parte da sua vida. Eu não quero seguir o Senhor de longe, mas eu quero estar dentro do teu universo, para a glória e o louvor do nome do Senhor dos Exércitos. Uma geração em que as igrejas hoje passou a ser show, mas não é mais culto.
Uma geração então agora que agora você poder entrar no culto, você precisa pagar para participar de um culto. Uma geração que termina o culto hoje e tem um bilhetinho lá atrás escrito que mensagem que você quer ouvir no próximo domingo. E aí você marca um xizinho lá: eu quero ouvir mensagens só de prosperidade, de coisa boa, não quero ouvir nem de salvação e nem de arrependimento. Mas a palavra do Senhor Jesus é: arrependei-vos, para que possamos entrar no reino dos céus. Quando nós olhamos para esse mundo gospel de hoje, me dá vergonha. Dá vergonha porque as pessoas hoje fazem de todos os lados para alcançar dinheiro e sucesso. Mas louvar ao Senhor de verdade são poucos que querem louvar o Senhor Jesus de verdade. Eu quero convidar você nessa noite a uma análise na sua vida. Que geração é essa que nós estamos servindo? Será que se Jesus voltar hoje, como nós estamos diante do Pai? Esta é a geração do fast food. Eu quero as coisas rapidinho. Uma geração então agora que é rápido, eu passo, já pego e já vou embora. Uma geração do imediatismo, onde eu aperto o controle, e se Deus não fizer, eu também não apareço mais ter compromisso com Ele, muito menos na igreja. Deus prometeu e Deus não fez, então também não tenho vínculo com Ele mais. Que dia que Ele prometeu alguma coisa para você que Ele não deixou de cumprir até hoje? Talvez você não tenha tempo para esperar o que Deus prometeu. Uma geração ansiosa por milagres imediatos na sua vida. Qual é o nosso desafio? Que desafio então agora nós temos como igreja para esta geração? Hebreus capítulo 12, verso 1 diz: portanto também vós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos e perseveramos na corrida que é-nos a proposta, tendo os vossos olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele está alegre que lhe esta proposta suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita de Deus, o nosso Senhor e Salvador. Se o Senhor Jesus morreu para nos dar alegria, por que termos vergonha dele? Antigamente a gente carregava a Bíblia, eu era criança, quando eu via meu pai carregando a sua Bíblia debaixo do braço, e os vizinhos olhavam para ele e falavam: lá vai o crente com a rapadura debaixo do braço. Era esta frase que se falava. Hoje as pessoas têm vergonha de trazer a Bíblia, carregam no celular e diz que é mais cômodo. Há um tempo atrás eu pergunto para a irmã: minha irmã, cadê a sua Bíblia? Falou: pastor, eu não preciso mais dela, ela está toda no meu coração. Que geração é essa que nós queremos? Mas eu já tive experiência de homens que saíram do culto depois de um grande avivamento, e que o demônio, e que então agora a pessoa fora assaltar ela, e ela tirou a sua Bíblia e levantou e falou: aqui tem poder de Deus. E a pessoa caiu endemoniada na beira do sinaleiro, e ele não conseguiu fazer nada, porque a palavra do Senhor tem poder. O ano passado nós estávamos na nossa igreja, e uma irmã que vinha para poder orar, e lá nós começávamos 5 da manhã para poder orar. E 5 da manhã essa irmã estava chegando no ponto de ônibus para poder vir para a igreja orar, e o assaltante chegou lá em Maringá para poder roubá-la. E quando chegou e falou para ela no assalto, ela tirou a Bíblia e falou: então vem que eu vou te dar a espada. Aquele homem olha para ela e fala: você é crente? Falou: sou. Eu falei: então eu vou embora, porque minha mãe também é crente, eu sei que é perigoso.
Mas nós servimos uma geração que muitas vezes a vergonha de carregar a Bíblia ou de olhar para o irmão e dizer: a paz do Senhor, meu querido. Nós falamos de longe: opa, tudo bem com você? Vai tudo bem? Que geração é essa? Se nós tivermos vergonha do Evangelho, um dia o Senhor Jesus terá vergonha de nós quando chegarmos perto para entrar no céu. Saia por essas ruas de Santa Fé dizendo: eu creio num Deus que tudo pode fazer. Eu sou cristão e eu sirvo a Deus de verdade. O que nós podemos fazer? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 diz assim: portanto, procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Eu não posso ter vergonha da cruz, porque foi na cruz que o Senhor Jesus me salvou. Na nossa igreja lá em Maringá, eu tinha uma cruz gigantesca no meio da igreja. E quando eu coloquei, o Espírito do Senhor falou bem claro comigo: coloque essa cruz aí. Essa igreja precisa entender o significado dessa cruz para mim. E é diferente de outras igrejas que colocam a cruz e colocam Jesus pendurado nela. A nossa cruz estava vazia. E todas as vezes que eu olhava para a cruz, eu lembrava do sacrifício que Ele fez por mim. E já não estava mais ali, mas Ele ressuscitou em nome do Senhor dos Exércitos. A igreja passou a vivenciar, e a igreja chegava e olhava e falava assim: pastor, é isso aí que nós estamos, só estamos aqui porque nesta cruz Jesus morreu por mim, e eu hoje entendo o significado da cruz de Cristo. Nós precisamos ser irrepreensíveis e sinceros à luz da palavra. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 diz: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza do Senhor Jesus. Quantas vezes temos negado a Jesus? Em uma rodinha, em uma mesa de amigos, e lá na mesa de amigos e na rodinha a gente esquece que servimos a Jesus. E o nosso palavreado não é nem de irmão, mas a nossa conversa é uma conversa chula, e achamos que os olhos do Senhor não estão vendo. Quantas vezes nós negociamos e nós damos calote em pessoas? Quantas vezes nós prometemos e não cumprimos? A palavra do Senhor Jesus diz que a nossa boca seja expressa sim, sim e não, não. O pastor precisa ensinar as suas igrejas, e o pastor precisa levar a sua igreja a entender que nós estamos vivendo os últimos dias, e nesses últimos dias a igreja precisa se preparar para o encontro com o Cordeiro. Coloque-se de pé nessa noite. Eu quero nesse momento pedir, se for possível,